continue com todos e possamos todos ter, neste final de encontro, algumas reflexões a mais, não acrescentando, mas, digamos, continuando aquilo que os nossos companheiros anteriores exprimiram com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. E temos que agradecer o convite tão generoso que o Paulo nos fez, a acolhida tão fraterna. Agradecemos a todos que propiciaram de alguma forma esse evento, todos que estão colaborando, e agradeço a todos a atenção nesta noite também, para que possamos aqui juntos refletirmos sobre esse tema. Paulo falou sobre essa condição que o expositor espírita, ele prepara os temas, sempre dentro do interesse dele. E às vezes as pessoas vêm dizer assim, a palestra que você fez hoje, ela cabe inteiramente para mim, parece que você fez para mim. Aí eu falo para o professor, olha, que sorte, porque na verdade eu tinha feito ela para mim, porque era a minha necessidade, por isso que eu busquei o tema, por isso que eu fui lá, pesquisei e me propus a trazer. E falar sobre esse tema importante nos nossos dias, porque nós vivemos uma vida tão corrida, tão tumultuada, uma vida com tantos afazeres, que às vezes a gente perde um pouco o sentido da vida, a gente perde a razão de estar aqui. Mesmo tendo conhecimento espiritual, mesmo já tendo estudado, aprendido muito sobre as obras básicas, lido as obras de espíritos como André Luiz, mas tem momentos que a gente dá uma fraquejada na nossa caminhada e a gente passa a se considerar aqui como um ser a mais no mundo, como se nós fôssemos alguém sem muita importância, porque muitas vezes, quando nós analisamos a vida, a trajetória de homens e mulheres notáveis, passaram pelo mundo e deixaram contribuições muito significativas, valiosas, pessoas que trouxeram uma contribuição tão grande para o progresso humano, a gente fica pensando, qual o sentido da existência minha ou de qualquer um de vocês que não tem grandes feitos? Qual o sentido de estarmos aqui para vivermos o dia a dia, a rotina, o trabalho, para termos compromissos que nem são às vezes tão relevantes, tão importantes, e às vezes a gente faz aquelas reflexões amargas, tristes. O sentido da minha vida, por que eu estou aqui? Parece que é uma vida inexpressiva. Já ouvi de pessoas essa reflexão também. Parece que a minha vida é só mais um entre mais de 7 bilhões de habitantes desse planeta, dos encarnados. Mas a nossa vida, ela tem um propósito, nós aprendemos isso. Nós estamos estudando já há algum tempo a doutrina e nós sabemos que a nossa vida tem uma razão de ser. E que essas experiências que parecem banais, corriqueiras, irrelevantes no mundo, elas também têm uma razão de ser. Quando nós analisamos a condição do homem aqui na Terra, e até a vida desses que se destacaram na humanidade, pessoas que se projetaram por grandes feitos, nós vamos observar que eles foram grandiosos em alguns momentos das suas vidas. Eles fizeram coisas notáveis em alguns momentos. A maior parte do tempo da vida dessas pessoas também foi preenchido com rotina, com deveres, com afazeres, com situações aparentemente irrelevantes. Porque quando nós analisamos a condição do espírito encarnado, de qualquer ser humano, nós vamos ver a seguinte situação: que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. E aqui certamente está o grande segredo para quando partimos para o mundo espiritual, chegarmos lá vitoriosos. Reconhecermos que é no cotidiano, que é no dia a dia, que é nas experiências aparentemente sem importância da vida, que está para o espírito as grandes possibilidades de realização. Não que os grandes feitos não sejam importantes, que as grandes descobertas, as grandes elaborações do pensamento humano, os grandes engenhos que o homem vem inventando,
reproduzindo aqui no mundo, muitas vezes o que ele aprendeu no mundo espiritual. Não que isso não tenha importância, são sim muito importantes, porque contribuem para a evolução de milhares e milhões de seres. Mas as experiências do dia a dia, elas são as experiências que estarão nos habilitando no futuro para grandes feitos. E são essas experiências do dia a dia, a nossa rotina, que está o grande segredo para que possamos um dia, ao chegar no mundo espiritual, podermos ser recebidos com alegria por aquela família espiritual que nos aguarda lá. Porque lá eles irão nos dizer: você aproveitou bem a sua experiência, você realizou muito. E aí nós podemos dizer: mas o que eu fiz de grandioso na vida? Você viveu. E foi de cada experiência, de dia a dia, rotineira, que veio ali o grande êxito. Então, o que nós fazemos num tempo que aparentemente não tem muita relevância na nossa vida, é extremamente importante para a nossa evolução. Por isso que há centenas de milhares de espíritos aguardando ansiosamente. Se os desencarnados pudessem agora se manifestar para nós, eles confirmariam isso. Eles diriam: aproveitem intensamente esses minutos que vocês estão vivendo no mundo. Aproveite intensamente essa vida de rotina, de trabalho, de deveres, de compromissos, porque essa vida é o que nós mais queremos mergulhar. Nós estamos aqui no mundo muitas vezes reclamando das nossas condições de vida, das pressões, das dificuldades que nós enfrentamos, mas nós necessitamos de muitas dessas experiências. Necessitamos delas porque são elas que são o material de construção daquilo que nós seremos no futuro. São essas experiências que irão nos habilitar a nos tornarmos um dia espíritos puros. São elas que nós teremos grande chance de conquistar grandes virtudes, de desenvolvermos grandes potenciais. O problema é que se nós não reconhecermos que elas são importantes, faremos como hoje nós observamos nas salas de aulas. Os alunos, eles não aproveitam as oportunidades de aprendizado. Eu sou professor, trabalho com jovens, adolescentes e percebo isso. Eles não aproveitam oportunidades valiosas de aprendizado que eles têm à disposição. E quando chegam mais tarde, que já amadureceram, já se tornaram adultos, muitas vezes eles voltam e nos dizem isso: poxa, não aproveitei tanto quanto eu deveria a escola. E a mesma condição do espírito encarnado. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, muitas vezes nós dizemos isso: as grandes lições estavam lá à minha disposição e eu não aproveitei tanto. E eram as situações que hoje nós estamos vivendo. Não teria a sabedoria divina nos dado as condições de vida que nós temos hoje, se elas não fossem boas para o nosso progresso. Não teria Deus permitido que nós tivéssemos a vida que nós temos agora, se ela não fosse a melhor para a nossa experiência. Por quê? Quando nós estudamos e vemos o universo, a natureza, o todo, nós percebemos que há uma inteligência magnífica por trás de tudo isso. É algo espantoso perceber como a vida se adapta no planeta Terra. Eu, como professor de biologia, me encanto a cada vez que estudo e aprofundo os meus estudos, de perceber que a vida que nós temos no planeta é algo extraordinário, é algo fabuloso. Nós ainda estamos para dar o valor real a esse planeta, que é bendito, que é abençoado, que apesar de qualquer dificuldade que nós tenhamos aqui, ainda é o melhor lugar do universo para nós, espíritos em evolução. Fôssemos nós levados para os mundos superiores, não teríamos condições de aproveitar as experiências de lá. É como pegarmos a criança da educação infantil e colocá-la na universidade. Ela não assimila nenhum daqueles conhecimentos. Agora, coloque a criança no jardim de infância, na educação infantil. Ela aproveita a experiência e se desenvolve. Então, nós estamos hoje, podemos dizer assim, na escola de educação infantil da evolução do espírito. É a Terra. É um lugar bendito, é um lugar abençoado. E não teria Deus permitido que estivéssemos aqui para essas experiências se elas não fossem as melhores para nós. Muitas vezes, colocado dessa forma, há pessoas que pensam assim: os espíritas, eles exaltam o sofrimento, eles gostam de sofrer, eles gostam de dor e pesar, porque eles valorizam muitas experiências difíceis.
mas não é. É que nós sabemos que elas nos moldam, que elas nos conduzem, que elas nos transformam. Nós sabemos, por inúmeras comunicações, por inúmeros relatos dos Espíritos, que é a dor bendito instrumento da evolução do Espírito. E nós podemos constatar isso de forma muito tranquila, pensando na nossa própria experiência atual. Nós só somos o que nós somos hoje, com as nossas vitórias e derrotas, porque nós vivemos e tivemos experiências desafiadoras. Tivemos experiências que nos impulsionaram, que nos fizeram caminhar. Porque se fossem facilidades e acomodações, nós seríamos seres estagnados. Hoje, a habilidade que cada um de nós temos de resolver qualquer situação típica da nossa vida é uma conquista. É uma capacidade que nós adquirimos na evolução e que muitos ainda estão trabalhando para conquistar. O indivíduo que acorda todo dia cedo, com disposição para o seu trabalho, e vai e o executa de forma exemplar, íntegra, e cumpre o seu dever perante os seus companheiros de trabalho, perante o seu patrão, perante a sociedade, esse indivíduo já conquistou um patrimônio, uma conquista evolutiva significativa, porque ainda há milhares de seres que não conseguem realizar isso. Agora, como que alguém chega a esse estágio? Ele já nasceu pronto? Ele já se tornou alguém dedicado, empenhado, comprometido com a sua função? Não. Ele se fez ao longo das experiências. Talvez na própria existência ele adquiriu as qualidades que ele torna um bom profissional. Isso nos exemplifica, então, que nós só nos tornamos algo a partir das experiências. E as experiências têm que ser desafiadoras. Elas têm que nos incomodar. Elas têm que nos fazer sair do lugar cômodo. E hoje nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que receberam inúmeras possibilidades que os tornaram acomodados. Se tornaram pessoas pouco produtivas, pessoas que não realizaram nada, porque tiveram muitas facilidades na vida. Vieram com as provas mais difíceis que existem, que são as facilidades. Então nós vemos que o caráter do ser humano, as suas virtudes, os seus valores, é como o aço, precisa do calor para chegar à condição ideal. E o calor para nós é a experiência desafiadora, é o sofrimento. Mas não é sofrer apenas por sofrer, não é apenas aceitar a dor e tudo bem. É termos uma disposição realmente de fazer o melhor, apesar de estarmos numa luta, apesar de estarmos em sofrimento, apesar de estarmos carregando fardos pesados. Mas ainda assim manter a coragem, a firmeza, a determinação de um dia alcançar uma condição melhor. É isso que é o grande ingrediente que nos faz superar qualquer obstáculo da vida. É a gente não fraquejar na luta, não desanimar. É a gente, ainda que sangrando, ainda com os pés sangrando, continuar a caminhar. Ainda que chorando diariamente, prosseguirmos. Porque vamos descobrir, após as dores, após as lágrimas, vamos descobrir novas possibilidades de realização. E aí percebemos que as dores já não eram tão grandes quanto imaginávamos, e os nossos sofrimentos não eram tão grandes quanto nós pensávamos. E é só quando a gente vence essa resistência que nós temos muitas vezes, de encarar a vida com coragem, com determinação, é que a gente começa a perceber a grande força que nós temos. Começamos a perceber que nós não somos qualquer coisa, não. Embora sejamos espíritos muito endividados, que trazemos um passado milenar de dificuldades, nós temos um potencial imenso a realizar dentro de nós. Porque nós somos a criação divina. Porque nós somos parte desse conjunto extraordinário, maravilhoso, que é a vida no planeta Terra. Podemos dizer que nós somos uma das partes da vida aqui que está mais avançando, que já vem progredindo muito. Então, nós não podemos subestimar o grande potencial que nós trazemos dentro de nós. Não podemos jamais nos considerarmos seres fracos, incapazes. Somos espíritos endividados, mas somos filhos de Deus. E temos um futuro muito promissor. Diferente de nós aqui, que muitas vezes desistimos das pessoas, Deus não desiste da sua criação. Nunca. Deus está permanentemente atuando em nossas vidas.
Então nós chegaremos lá um dia. Um dia nós teremos seres resplandecentes, iluminados, pacificados, harmonizados. Um dia nós seremos seres capazes de transbordar amor, afeto para tudo que existe. E esse ser ele já habita dentro de nós. É o potencial que nós temos de um dia nos tornarmos. Só que entre o potencial e a realização existe a experiência, que é o que hoje nós estamos vivendo. Por isso que temos que valorizá-la muito, para que cheguemos mais rápido nesse ponto de chegada que nos está destinado. De um dia sermos espíritos puros, espíritos em harmonia com a criação divina, espíritos que estaremos mentalmente em ligação com Deus. Mas para isso precisamos dar um grande valor às nossas atitudes cotidianas, às nossas, ao nosso comportamento, aquilo que nós fazemos nas horas que passam. Porque aí está o grande segredo, repito isso, da nossa evolução. Valorizar o nosso dia a dia. Porque muitos esperam grandes feitos. Tem pessoas que às vezes até tentam barganhar com Deus assim: Senhor, se eu ganhar a Mega Sena e ficar do meu lado, eu vou ajudar o centro, eu vou ajudar a instituição de caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas pessoas acham que essa é a única possibilidade de você fazer grandes coisas. E não é. Embora ela seja uma possibilidade, uma em não sei quantos milhões, mas nós temos outras possibilidades de fazer muito, como veremos então mais tarde.